Excelentes notícias para o Palmeiras, depois de uma semana bem preocupante, principalmente pelos bastidores do futebol brasileiro. Flaco Lopes, de volta após o amistoso da seleção da Argentina, reforça o Verdão contra o Santos. E o Vitor Roque, o julgamento foi adiado. Será que o STJD vai realizar um milagre de não punir o Vitor Roque como todo mundo tá esperando? E o caso do Gerson, que ganhou uma novidade e que eu vou contar pra vocês aqui neste vídeo. Então fique aqui comigo no canal do Facincani, que tem apoio da Start, meu amigo. Tem Palmeiras e Santos nesse sábado. Você é bom de palpite? Confia no Palmeiras? Então, vem aqui na Start, o link tá aqui fixado nos comentários para você brincar conosco e tenho certeza que se você for bom de palpite, vai ajudar pra caramba o Verdão a conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Bora! Meus amigos ligados aqui no canal do Facincani, sexta-feira de boas notícias para o Palmeiras. Então, por favor, se você esperava isso no finzinho dessa semana pesada, ainda mais nos bastidores do futebol brasileiro, por favor, vem deixar esse like aqui em comemoração. Semana foi de like de protesto nas lives, então hoje, like de comemoração, tá bom? Para notícias importantes, inclusive envolvendo o STJD e Palmeiras. Tá certo? Então, vem pra cá, se inscreva aqui no canal também, me siga aqui no meu Instagram, no @Felipe_Facincani, mas em especial, hype este vídeo aqui embaixo, hein? Tá bom? Aqui embaixo a opção de hypar é importante também, tá bom? Lembrando que o canal do Facincani tem apoio da Get Up Pacaembu, tá aqui, a melhor academia de São Paulo. Você aqui de São Paulo quer treinar numa academia de palmeirenses? Então vem aqui pra Get Up, porque aqui você marca o seu horário, não tem encheção de saco, não é academia lotada, vai ter personal à sua disposição, apenas 5 alunos por hora, portanto atenção toda especial pro seu treino, tem até máquina de whey protein da Parmalat, tem nutricionistas, a melhor aparelhagem da cidade, tudo de primeiríssima linha. Então, vem aqui no Instagram da Get Up, pergunte as condições e se você falar que vem do canal do Facincani, não esqueça disso, tem desconto especial na sua matrícula, tá certo, gente? Porque depois daquela patifaria, depois daquele escárnio que a gente viu no STJD, muita gente já estava preocupada em relação ao futuro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E é pra se preocupar mesmo, ainda mais quando auditor veste camisa do Flamengo pra votar a favor, né, de jogador do Flamengo, que no caso era o Bruno Henrique, que foi, entre aspas, absolvido. Na verdade, ele pagou a pena dele com uma multa, mas tá livre pra jogar, então não vai ter gancho pro cara. Então, depois de tudo isso, todo mundo tem todo o direito de achar que existem, né, sistemas por aí e que favorecem mais pra uns e menos pra outros. Que, aliás, não tem que favorecer ninguém, tem que julgar com o rigor da lei. Infelizmente, aqui nesse país a gente sabe que é muito complicado pedir imparcialidade. Mas, tirando isso, né, pelo menos pra iniciar o final de semana com boas notícias, o Palmeiras, que já vai ter de jogar desfalcado em data FIFA, devido a diversos jogadores selecionáveis que estão com suas respectivas equipes nacionais disputando amistosos, e também, claro, desfalques, né, como, por exemplo, o Andréas Pereira e o Alan, que estão suspensos. O Alan, né, que foi expulso, já cumpriu a automática do cartão vermelho, mas não, a STJD foi lá, deu mais um joguinho pro Alan, né? A gente sabe como é que funciona. Imagina se fosse pra jogador do Flamengo, por exemplo, ainda mais com esses auditores que tem lá. Tava tudo liberado, o cara tava em campo, mas enfim, né? Tirando tudo isso, essa patifaria, pelo menos, se é que pode existir uma boa notícia pra um jogo em que o Palmeiras vai remendado, essa vem da forma mais inesperada. Por quê? Porque o Flaco Lopes, atacante,
que estava com a seleção da Argentina, que venceu nesta sexta-feira amistoso contra Angola por 2-0 lá em Luanda, no país africano. O Flaco Lopes vai para Vila Belmiro jogar contra o Santos. Não se sabe se inicia como titular ou se vai entrar no decorrer do jogo, mas Flaco Lopes vai ser relacionado, porque ele jogou apenas 10 minutos contra a equipe de Angola, portanto minutagem baixíssima, uma minutagem que mesmo que ele possa jogar uma outra partida no dia seguinte não afetaria fisicamente, portanto teve muita prudência, não sei se por causa disso, mas enfim, o Lionel Scaloni, técnico da seleção, de tê-lo colocado apenas alguns minutos em campo, e obviamente então Flaco Lopes diminui essa lista de desfalques do Palmeiras, em que os 3 uruguaios estão convocados, Vitor Roque convocado, o Sócio Gustavo Gomes também convocados, enfim, pelo menos o Flaco Lopes volta a tempo e o Palmeiras para um jogo tão importante contra o Santos, clássico na Vila Belmiro, vai ter um dos seus artilheiros nesta temporada em campo, o que é fundamental. Lógico que se eu fosse o Abel, como é que tá, Flaco? Tá legal? Tá bacana? Então vamos pro jogo titular e não precisa mexer tanto na configuração da equipe, né? Lembrando que o Palmeiras deve jogar com o Everton, com o Kelvin, muito provavelmente 3 zagueiros, com o Michael Murilo e Bruno Fux e o Jefté na lateral esquerda, aí no meio campo com o Aníbal, com o Rafael Veiga, com o Felipe Anderson, Maurício, o Flaco Lopes e o Bruno Rodrigues ali na frente. É uma provável, tá? Escalação do Palmeiras, mas que não deve fugir muito disso, haja vista que não tem muita opção pro Abel pensar em relação a essa partida contra o Santos. Mas pelo menos uma boa notícia, o Palmeiras tem um jogador que é titular, é absoluto, está num grande momento de carreira, num grande momento de temporada, e para um jogo crucial contra o Santos é uma bela somatória para tentar fazer com que o Palmeiras vença o duelo e se mantenha na ponta da tabela. Haja vista que se o Palmeiras tropeçar, o Palmeiras perde a liderança, porque na minha modesta opinião, e acho que todo mundo aqui, né, é quase que unânime, o Flamengo não vai perder pro rebaixado Sport Recife lá no Recife, né? Mesmo também com todos os desfalques que tem, é um absurdo também, né? Tanto o Palmeiras como o Flamengo jogarem em data FIFA, mas mesmo com esses desfalques é muito difícil que o Flamengo perca o jogo pro Sport, e portanto, se o Palmeiras tropeça na Vila e o Flamengo ganha, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro, beleza? Já que estamos falando ainda de Campeonato Brasileiro, uma notícia importante, tá? Segundo o portal Nosso Palestra, créditos às pessoas sempre, né? O julgamento do Vitor Roque, que estaria marcado para a próxima segunda-feira, sobre a postagem que ele fez lá de cunho homofóbico, depois do clássico contra o São Paulo e tudo mais, enfim, eu sinceramente acho que homofobia é uma coisa e aquela zoeira de futebol, aquela coisa é outra, tá? Apenas a minha opinião. Existe às vezes muito mimimi pra um lado e esquece no que realmente tem que ser levantado de bandeira, mas enfim, já que o mundo tá assim, então vamos tratar do assunto, né? Então, o julgamento seria marcado para segunda-feira. O Vitor Roque poderia pegar até 5 jogos de suspensão, que é o que estava previamente marcado. Esse julgamento vai ser postergado. Por quê? Porque o Palmeiras entrou com uma medida junto ao STJD para a correção dessa possível pena. O que seria isso? O Palmeiras transformar a pena do Vitor Roque em algo educativo, ou seja, transformaria um gancho esportivo em apenas uma multa e, claro, uma advertência para que o cara nunca mais possa cometer esse tipo de absurdo, né? E aí tudo bem. E com isso, o Vitor Roque estaria liberado para jogar os próximos jogos do Palmeiras sem correr riscos de desfalques nesta reta final. Então, essa medida está sendo analisada e, com quem que eu conversei, o Palmeiras tem muita confiança que vai ser acatada, haja vista que, óbvio, que também no STJD, outros auditores que não estiveram presentes no julgamento do Bruno Henrique, mas que eram favoráveis à decisão de dar um gancho ao jogador, esses caras também estão fazendo muita pressão porque viram o nome do STJD manchado devido ao que aconteceu no caso do Bruno Henrique e, portanto, existe hoje um racha no STJD em relação a essa decisão da última quinta-feira no caso do jogador do Flamengo. Então, devido a essas pressões internas do STJD e para evitar, claro, que gere
um direcionamento, mais do que já aconteceu, né? Em relação a favorecimento para um lado e prejuízo para outros, então existe uma enorme chance, eu ainda pago para ver, tá? Eu ainda pago para ver, mas existe uma enorme chance da pena possível do Vitor Roque ela ser transformada em cunho socioeducativo. Vitor Roque vai receber uma advertência, vai pagar uma multa e vai seguir a vida dele dentro de campo. Então, tomara, né? Tomara que essas pessoas tenham a mínima prudência de evitar jogar com pesos diferentes, casos que mereciam outros desfechos, né? E por fim, a história do Gerson, tá? O Veloso, grande Veloso, com quem eu trabalhei no Estadão, tá bom? Na Rádio Estadão, extinta Rádio Estadão, e do qual tenho uma ótima relação, já fizemos N programas juntos na Band e tudo mais. O grande Veloso postou um vídeo nesta quinta-feira dizendo que ele tem informação de que o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, na surdina, viajou a Moscou, no caso a Rússia, né? Não a Moscou, a São Petersburgo, para conversar com o Zenit e também com o Gerson para apresentar o projeto do Palmeiras em 2026, a fim de convencê-lo a voltar ao Brasil. Lembrando que a informação exclusiva aqui deste caso foi dada pelo canal do Facincani, na minha pessoa, corroborada pelo Vinícius Salgado da Gazeta Esportiva, inclusive até fizemos uma live sobre isso para explicar, de que conversas estavam em estágio inicial, acontecendo justamente para sentir essa história, se o Gerson topava vir, se era de interesse do pai dele, que é um empresário, tentar fazer esse negócio, ou então do Carlos Leite, que está um pouco afastado, mas que tentam, obviamente, fazer algum rearranjo, porque o Gerson no Zenit está um pouco escondido, não está conseguindo jogar em alto nível, vai precisar buscar aí, né, um pouquinho mais do necessário para ser titular novamente, até porque teve uma lesão, e a Copa do Mundo tá batendo nas portas, e o Gerson, que era figura carimbada na seleção, titular garantido na Copa, hoje tá muito longe da competição que vai acontecer daqui a alguns meses no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, justamente por isso que o Palmeiras apresentou um projeto pro Gerson tentar voltar ao Brasil e o mais cedo possível ter performance para chamar a atenção do Ancelotti e voltar à seleção brasileira e disputar esse sonho de Copa do Mundo, até porque ele já tem 29 anos e vai ficar difícil para um próximo ciclo. Então, ou ele joga essa Copa ou a situação dele para realizar esse sonho vai ficar muito mais complicada. Então, essa foi a informação do Veloso. Eu, Felipe Facincani, essa informação a esse nível, eu não consegui chegar. Então, mérito do Veloso, diferente de outros colegas que desmentem, que falam que não existe e tudo mais, diferente, porque a minha postura não é assim, eu respeito a informação do Veloso e acredito no Veloso, que é um ídolo do Palmeiras, um cara com ótimo trato dentro do clube, muito amigo de várias pessoas no futebol, de empresários, é um cara muito querido, ou seja, é muito mais fácil uma informação dessa e nesse grau chegar ao Veloso do que chegar até mim. Agora, da minha parte, o que eu tenho é, o pai do Gerson, ele é um cara muito complicado, tá? Uma hora ele fala A, outra hora ele fala B. Então, o negócio começou com ele, à época, prospectando situações aqui no Brasil e chegou ao Palmeiras, tá? Foi a informação que eu trouxe pra vocês. Prospecção. Conversas de cunho muito raso em relação a essa possibilidade. Lembrando que o Gerson é um cara que no mercado está avaliado em mais de 25 milhões de euros, o preço, inclusive, que o Zenit pagou de multa rescisória para tirá-lo do Flamengo. Só que, como o Palmeiras não sente muito firmeza no pai do Gerson, o Palmeiras está tentando ir por um outro lado, que é o lado do qual ele tem um contato melhor, empresário Carlos Leite, que também é cogestor da carreira do Gerson e que justamente a negociação para o Zenit o fez ter diferenças com o pai do Gerson, porque o Carlos Leite entendia que o Gerson poderia ficar aqui no Flamengo ainda, para depois ser vendido para um outro mercado. O pai do Gerson bateu o pé, fez com que chegasse a proposta do Zenit e a situação ficou um tanto quanto estremecida. Lembrando que o Carlos Leite, ele é empresário do Paulinho, grande Paulinho, e ele conseguiu esse grande negócio com o Atlético Mineiro, e, obviamente, voltou a ter uma boa influência no Palmeiras, haja vista que ele é bem amigo do Anderson Barros dos tempos de Vasco da Gama. Lembrando que o Carlos Leite tinha uma série de jogadores no Vasco, algumas correlações também, até de chegar a emprestar dinheiro pro Vasco, como ele já fez no Corinthians também. É um cara no mercado
que tem uma ótima reputação. Então, por isso, o Palmeiras está tentando, no lado do Carlos Leite, tentar fazer com que o movimento que ele fez do Paulinho possa ser executado. E aí, o que o Palmeiras pensa? Obviamente, se isso, tá, tiver um aval, que ainda não tem nada avançado, nem médio avançado, tá? Pelo menos na informação que eu tenho. A do Veloso já é uma outra informação de que o Palmeiras apresentou ao Gerson um projeto, tá? E o que eu sei aqui, de onde eu consegui apurar, é que o Palmeiras está tentando ir pelo Carlos Leite aqui por fora, tá? Tendo isso em frente, o Palmeiras tentaria algo que pudesse ser um empréstimo com opção de compra e um preço fixado, tá bom? Não é obrigatoriedade, seria uma opção de compra. Lembrando que o Zenit, e por isso até que, segundo a informação do Veloso, possa ter casado, o Zenit ainda tem interesse em contratar alguns jogadores do Palmeiras, o Riquelme Felipe, por exemplo, menino da base, que é visto com muitos bons olhos, e no caso, poderia tentar casar uma negociação. O que eu ainda tenho aqui são coisas paralelas. O Palmeiras tentaria uma negociação para o Riquelme com outra abordagem e a do Gerson de uma outra forma. Lembrando que o Riquelme Felipe é um garoto aí de 18, 19 anos e o Gerson tem 29. E claro que o Palmeiras não faria nenhuma loucura. Mas o Palmeiras tem sim dinheiro. Se precisar, se trucar, se for realmente isso e o Abel bater o pé, como a gente sabe que o Abel gosta muito, é encantado pelo futebol do Gerson, Palmeiras tem grana sim para bancar 20, 25 milhões por um volante, ou no caso um meia, haja vista que ele pagaria isso no começo de 2025 pelo Andréas Pereira, a negociação não andou com o Fulham e depois no meio do ano, quando faltava um ano de contrato e obviamente a multa rescisória do cara caiu, os valores ficaram menores e o Palmeiras fez a abordagem para contratá-lo. Então, boas notícias, caso do Gerson tentando andar nesse sentido, teve a informação do Veloso, trouxe essa novidade aqui para vocês, a história do STJD do Vitor Roque, possibilidade que eu ainda quero ver para crer, de que ele possa não pegar gancho em jogos e apenas uma multa socioeducativa, como, entre aspas, a pena devido àquele caso lá da postagem depois do jogo contra o São Paulo, e Flaco Lopes, confirmado, de volta da seleção da Argentina, vai jogar o clássico contra a equipe do Santos neste sábado. E aí, curtiu? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e principalmente vem aqui, me siga no meu Instagram. Até a próxima!